Análise internacional de referência no Now, agora com o professor Eduardo Correia, analista político, também com Orlando Samões, especialista em assuntos internacionais. Bom dia aos dois, obrigado por estarem connosco. Professor Eduardo, estas ameaças de sanções por parte dos Estados Unidos da América, por parte de Trump, são reais? Devem preocupar também os portugueses em relação àquilo que pagam em termos económicos? Bom, Donald Trump quer muito a Groenlândia. E, no fundo, acabámos de dar na nossa peça o exemplo do Alasca. Não é? Os Estados Unidos compraram o Alasca à Rússia, veja-se bem. É o governador do Alasca que, neste momento, tem a responsabilidade dessa pasta de tentar, no fundo, convencer a Groenlândia a prescindir da sua relação com a Dinamarca. Portanto, a Groenlândia faz parte do reino da Dinamarca e passar a ser americana. Isso depende, essencialmente, dos habitantes da Groenlândia de manifestarem esse desejo ou não. Mas Donald Trump já ameaçou com forças militares. O que é facto é que a Europa se movimentou e, portanto, nós temos um movimento europeu de tropas europeias, de países europeus, a proteger a Groenlândia. Eu diria que seria a maior estupidez da história americana, era, no fundo, usar tropas para invadir um país europeu. Isso colocaria o seu aliado tradicional dos últimos 100 anos, e relembrar que 100 anos na história americana corresponde a pouco menos de metade da história americana. Os Estados Unidos são um país relativamente recente, nomeadamente quando comparado com países como os países, a maior parte dos países europeus, são países milenares. E, portanto, seria uma estupidez profunda, traria uma instabilidade às relações internacionais nunca antes pensada nas últimas décadas, e colocaria, de facto, os Estados Unidos numa posição muito frágil. E, portanto, o que Donald Trump vai tentar fazer é usar diversas metodologias de chantagem. Aliás, está a ameaçar um conjunto de países que venham a apoiar a Groenlândia com tarifas. E, portanto, eu diria que os Estados Unidos, nesta senda da Groenlândia, terão todas as condições para se isolarem mais, ou seja, irão provocar mais um isolamento no que diz respeito aos seus parceiros europeus. É evidente que nós, europeus, temos que concluir, face aos últimos meses, relembrar que Donald Trump assumiu o poder em janeiro, e, portanto, do ano passado, portanto, estamos com 12 meses de Donald Trump, aproximadamente. Nós temos que concluir que, de facto, os Estados Unidos deixaram de ser um parceiro, deixaram de ser um aliado. Os Estados Unidos estão, no fundo, a manipular um conjunto de interesses muito bem identificados e olham para esses interesses apenas e só. E, portanto, quem se colocar à frente desses interesses é, da perspectiva de Donald Trump, tanto do ponto de vista económico ou militar e político, torcidade. O professor Orlando, o professor Eduardo falava aqui deste reforço militar na Groenlândia, mas não é propriamente um aparelho musculado militar para combater uma ameaça. É uma missão de reconhecimento de território, certo? Sim, bom dia, muito obrigado pelo convite. Pois, de facto, é um contingente muito limitado em número de pessoas. Eu creio que o objetivo é, no fundo, tornar estranho, tornar bizarro qualquer tipo de avanço para uma anexação dos Estados Unidos. Parece ser essa a vontade. Donald Trump está muito investido nisso, agora até eu diria quase que emocionalmente, o que é contrário a todo, quer dizer, à racionalidade, aos acordos existentes. Os acordos existentes já permitem o avançar dos Estados Unidos para maior proteção militar da Groenlândia. Podem voltar a ter as bases que tinham, os números que tinham em cooperação com os Estados europeus que lhes são aliados. Portanto, se a questão seria uma possível ocupação russa ou até chinesa, que é muitas vezes, quer dizer, aquilo que é a alegação de Trump, então também estamos interessados nisto. É verdade que a Europa descurou, quando se diz que, bom, mas na realidade os russos e os chineses ainda não estão a cruzar pelo Polo Norte nem pelos estreitos do Polo Norte e, portanto, podem não ser bem uma ameaça para a Groenlândia. A questão é como é que nós sabemos isso. Nós, para saber isso, temos que ter muito mais presença na Groenlândia para dar ou não razão ao presidente dos Estados Unidos. Mas creio que tornar a situação, demonstrar a fragilidade do argumento americano é importante. Os groenlandeses e os dinamarqueses estiveram reunidos com o Marco Rubio e com o vice-presidente, com o J.D. Vance. Não estavam à espera de ter que falar com o J.D. Vance, que é alguém que está aqui mesmo a seguir esta linha mais dura de Trump. Portanto, não está a demonstrar ter até uma autonomia para uma visão internacional, ao contrário de Marco Rubio, que mantém as suas ideias de uma maneira um pouco mais autónoma,
tem uma interpretação própria e, por isso, os groenlandeses e os dinamarqueses estavam à espera de, pelo menos, ter um interlocutor que os ouvisse. Agora, estariam os Estados Unidos ou estarão os Estados Unidos dispostos, mesmo que seja um contingente, como disse, muito reduzido em número de pessoas, a fazer deles prisioneiros de guerra, se fizerem uma anexação, a disparar? Eu acho que a presença destes militares é importante para demonstrar um pouco da loucura na qual os Estados Unidos se encontram se passassem a esse passo tão amargo na nossa história. Quer dizer, perante uma invasão da Groenlândia, o que nós deveríamos fazer era precisamente chamar os Estados Unidos para nos ajudar. E a notícia do reconhecimento da Rússia, que reconhece a Groenlândia, significa o quê? Uma tomada de posição em relação a Donald Trump, parte de Putin? Evidentemente, a Rússia quer regressar ao patamar em que é um player geopolítico. Portanto, o tema da Ucrânia assim o tem determinado. A sua relação com a China e com o Irão, no fundo, reforça essa ligação, nomeadamente esse poder a leste. E, evidentemente, que Vladimir Putin já falou uma vez sobre Lisboa, ao falar agora sobre a Groenlândia, no fundo, mostra apenas que a Rússia, que os interesses da Rússia não se estendem apenas a leste, mas que, de algum modo, está atenta àquilo que se passa ao Ocidente. E, portanto, é uma demonstração de Vladimir Putin, uma demonstração verbal, de que the Great Mother Russia, a pátria-mãe, o Império Russo, que é, no fundo, essa ideia que o inspira, também está presente ao Ocidente. E, portanto, no fundo, isto beneficia a posição europeia, porque pela primeira vez nós começamos a ter aqui a Ocidente, no fundo, um local onde no fundo, há uma fricção entre Donald Trump e Vladimir Putin. Porque a Venezuela, que também, no fundo, supostamente deveria estar relativamente alinhada com a Rússia, no fundo, nós não vimos praticamente alusão nenhuma da parte de Vladimir Putin à Venezuela. Portanto, o que significa que Vladimir Putin deixou passar praticamente em branco as ações de Donald Trump na Venezuela. Portanto, esta chamada de atenção é mais um travão a Donald Trump e, de algum modo, beneficia a posição europeia, eu diria. Vamos avançar, vamos falar do Irão agora e das forças norte-americanas que também estão aqui contra o regime xiita, mas o Irão vive também nos dividendos do petróleo e alimenta grupos terroristas também por fora do Irão. Tal como a Venezuela, há aqui em comum o petróleo. Portanto, mas Trump não terá a facilidade de entrar no Irão, nem a possibilidade, como fez a Venezuela. Rolando. De facto, têm esse aspecto em comum e já agora a Rússia também. Costuma-se dizer que muitas vezes dá-se o fenómeno de que termos uma indústria extrativa, termos recursos que são apreciados em todo o mundo, pode não proporcionar as melhores instituições em termos políticos. É o chamada maldição dos recursos, que faz com que estes países, apesar de muito diferentes entre si, por vezes se unam quanto a esta maneira de estar mais, que nós chamamos ocidental e bem, e que está mais assente nas instituições e nas regras, permitindo a cada um, no fundo, ter a sua concepção de bem. Pelo contrário, o Irão, a concepção de bem do seu Estado, o Estado Islâmico, está impregnada na sociedade e perante pequenos desvios das pessoas, por exemplo, não usar o hijab, pode ser o suficiente para desmobilizar um conjunto, ou mobilizar um conjunto de forças coercivas contra a população. Foi isso que aconteceu ao longo de 3 semanas, agora está a acalmar um bocadinho, precisamente porque os Estados Unidos não dão sinais de estarem dispostos a, de facto, fazer uma mudança de regime, uma alteração de regime. Como, aliás, também não fizeram na Venezuela, onde, no fundo, preservaram o governo. Parece mesmo que Trump, infelizmente, está mesmo mais determinado em conseguir garantir que mantém a sua influência e poder do que estar preocupado com a vida das pessoas. Aqui os iranianos deram um sinal claro que queriam uma mudança de regime. Isto começa com uma revolta dos bazaris, dos comerciantes, como outras já começaram, mas tornou-se uma questão de regime. E o petróleo consegue ir, de facto, alimentando um conjunto de pessoas, normalmente próximas da própria guarda revolucionária e das pessoas que sustentam o regime, mas o resto da população está a viver dias absolutamente miseráveis e é em desespero que esperavam o apoio dos Estados Unidos para uma alteração de regime. Tem na sua diáspora muita gente na oposição, que aliás que já fugiram precisamente de outras investidas e de outras revoltas anteriores, e que isto é uma luta
pela liberdade do que se está a passar no Irão, por uma vida um pouco mais livre, também é mais ocidentalizada, de uma forma de estar, no qual, no fundo, nós também, de certa forma, nos deixamos inspirar pelo Irão antigo, pela antiga Pérsia, e agora seria este voltar a umas raízes que também lhes são determinantes e que eles ainda se lembram. Não foi assim há tanto tempo. Algumas pessoas ainda estão vivas do regime anterior e têm dito abertamente que, no fundo, é como se estivessem mortas há 40 anos. Ou seja, há mais de 40 anos, quase há 50 na realidade. É, de facto, uma luta importante que os iranianos estão a ter e que não está a ser seguida, nem sequer nos órgãos de comunicação social a nível internacional, com a pujança e a força que deveriam ter. Pressionar mais os Estados Unidos era importante, por muito que a narrativa do Irão seja precisamente essa. Eles acusam os Estados Unidos de ingerência e, portanto, estão, no fundo, a utilizar uma forma de estar que eles próprios proporcionam. O Irão, sim, tentou ter as suas proxies, ter grupos que defendem o seu regime, um pouco espalhados por todo o mundo, principalmente no Médio Oriente. Então acusam os seus inimigos de fazer o mesmo, quando não é o caso, e não é bem o caso, pelo menos nas proporções que temos. Poderá haver algumas pessoas, alguns infiltrados, alguns que sejam mesmo, como eles acusam, de ser inimigos do Estado. Alguns deles podem ser, mas não são o movimento geral da população iraniana.